Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa, o ABC da Comunicação, pela TV Mais ABC. Obrigado pela oportunidade de entrarmos na sua casa para discutir um pouco mais sobre o mercado do marketing e da comunicação. Como você sabe, todas as quintas-feiras temos uma cadeira cativa para uma das agências de propaganda ou comunicação da região do Grande ABC. E participam também do nosso debate veículos fornecedores especializados do nosso segmento, além de clientes a anunciantes. Hoje vamos debater um tema muito importante para os anunciantes da região. Agências e empresas que utilizam muito de um meio muito interessante, a mídia exterior, em particular o outdoor. Hoje tenho o prazer de receber aqui comigo, representando as agências do ABC, Fernando Martins, sócio-diretor da agência Mofo Design de Santo André, que recentemente fez um excelente trabalho de mídia exterior aqui na região. Fernando, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, ter aceito o nosso convite. Boa noite, obrigado Bonetti pelo convite, boa noite Edson. Vamos debater esse assunto que tem bastante coisa para falar, bacana. Obrigado, Fernando. A gente vai falar muito também sobre as campanhas da Mofo Design. Do meu lado esquerdo, recebo uma grande personalidade da mídia da nossa região. Edson Jerônimo, sócio-diretor da Viva Cor Outdoor, uma das empresas mais antigas e mais sérias que trabalham neste meio tão importante em nossa região. Atuando não apenas aqui no ABC, mas no Brasil todo. Edson, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter a Viva Cor e o senhor aqui para debater um tema muito importante, né, que é o meio outdoor e a mídia exterior. Boa noite, Bonetti. Boa noite, Fernando. E vamos tentar esclarecer ao máximo as dúvidas dos anunciantes e das agências de propaganda que muitas vezes têm alguma dificuldade de falar em mídia exterior, né? Que hoje tudo que se fala é da mídia de computação, gráfica, de outras coisas, e acaba esquecendo a mídia exterior. E nós vamos falar muito sobre isso porque a mídia exterior é muito importante. E, claro, você pode participar com a gente. E antes de passar para a Vivi apresentar os prêmios desta noite, eu queria mandar um abraço para a Juliana Cavalini Amaral, a professora do Colégio Pentágono Técnico de Publicidade, que está com toda a sua turma lá assistindo ao nosso programa. Obrigado, Ju, e aos alunos do Pentágono. Vivi, quais são os prêmios que nós temos hoje para os nossos telespectadores? Boa noite, Bonetti. Boa noite aos convidados. Boa noite para vocês aí de casa. Como o Bonetti disse, você pode participar do nosso programa enviando um e-mail para o abcdacomunicação@tvmaisabc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 94709-2534. Faça sua pergunta para um de nossos convidados ou mande um vídeo com a sua opinião sobre o tema A Mídia Exterior no ABC. Você concorrerá a um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo, um kit especial do ABC da Comunicação e o livro Como o Google Funciona, oferecido pela Livraria Leitura do Golden Square Shopping. Participe, vou ficar esperando. Obrigado, Vivi. Então, os nossos convidados já podem enviar perguntas aí pelo e-mail, pelo WhatsApp, e também podem enviar o áudio pelo WhatsApp, que é muito importante. Antes de a gente debater o tema mídia exterior, em particular o outdoor, é importante nós conhecermos as empresas aqui da nossa região. Eu quero passar, então, para o Fernando, falar um pouquinho mais sobre a Mofo, contar um pouco da história dessa agência, a trajetória, os cases, prêmios que você acabou de dizer que ganharam alguns prêmios, para a gente conhecer um pouco mais a Mofo Design, importante agência aqui do nosso grande ABC. Bem, Bonetti, a agência faz 5 anos que a gente começou a agência aqui em São Caetano, a gente está situado em São Caetano. São Caetano, achei que era Santo André. Não, em São Caetano. Desculpa então, viu, pessoal, estava colocando Santo André. E a minha carreira profissional foi toda feita em São Paulo, trabalhei em agências em São Paulo, meu sócio Paulo também era de São Paulo, e há 5 anos a gente veio para o ABC para vir abrir a agência Mofo Design. E aos poucos a gente está começando a conhecer o mercado, os clientes aqui da região, e a gente está, recentemente a gente ganhou um prêmio de design de embalagem da Emba News, da revista Emba News, especializada em embalagens. Que é um prêmio muito importante, diga-se de passagem, uma revista muito conceituada. Isso, e a gente está começando a ter novos clientes na carteira de clientes aqui do ABC. E por que optou aqui pela região? É um mercado muito diferente de São Paulo?
É um pouco diferente de São Paulo, principalmente as empresas aqui, né? São a mentalidade dos empresários da região são um pouco diferentes lá de São Paulo. Mas eu acho que tem bastante campo para crescer aqui. Da época que eu trabalhava em São Paulo, não tinha tantas agências. Eu achei legal isso, que estão aparecendo novas agências, agências competentes. Isso que eu acho que é legal, que está valorizando o mercado do ABC. Antes as agências, a gente tinha poucas agências e geralmente era muito trabalho. O pessoal falava, o meu sobrinho faz o material. Hoje a gente tem bastante agências especializadas aqui, então isso é bem bacana, que fortalece o segmento aqui na região. E são agências competentes que desenvolvem um excelente trabalho, assim como é a Mofo. Agora quero passar para o Edson Jerônimo, que eu quero que a gente comece esse papo, Edson, da seguinte forma. Praticamente, quem trouxe o outdoor para o ABC? Eu gosto quando a gente conversa com o Edson, porque o Edson fala muito sobre isso, a história da Vivacor, a importância que a empresa Vivacor tem aqui no mercado de mídia e de outdoor da região. E principalmente, a gente fala muito isso, eu tenho um propósito, o Carreira sabe disso, desde quando ele abriu espaço para nós, de darmos visibilidade, destaque e respeito às agências do ABC. E uma das coisas que o Edson fala, que eu gosto muito, que é assim, gosto de trabalhar com agência. Né? Então, Edson, 100%. Quero que você conte para mim um pouco dessa história do outdoor no ABC, dessa trajetória brilhante da Vivacor. Bonetti, realmente o outdoor, dos primórdios da década de 70, não havia outdoor no ABC. E naquela ocasião eu trabalhava no Diário do Grande ABC, no departamento de publicidade, e fazia alguns freelances em algumas agências. E, num determinado momento, houve-se a necessidade do cliente fazer outdoor. Mas como fazer outdoor se não tínhamos? Aí eu procurei, na ocasião, uma empresa chamada Climes, e, através dela, nós começamos a instalar uns outdoor em 1978, 79. Foi quando começou o outdoor aqui na região. De história, pessoal, importante. Na então, região, em 78 começou 78, instalou-se os primeiros quadros da empresa Climes, na ocasião, que hoje pertence à Clear Channel, essa marca. E nós começamos a trazer o outdoor. Interessante que esse mercado acabou crescendo assim muito. De 78 até 1990, eu diria para você que nesse período, apesar de não ter shopping center na região, não ter, o comércio ainda não era tão forte, tão desenvolvido, você tinha um setor industrial muito forte, mas não o comércio. Cresceu muito, nós tínhamos de 78 para 1990, o ABC já contava por volta de 600 painéis, né? E a partir do momento que as empresas sentiram que poderiam investir nesse mercado do ABC, aí veio as outras empresas, a LC, a Novelli, a Pintex, a Publix, né? Acabou vindo para o ABC e trazendo consigo uma gama muito grande de outdoor. Hoje nós temos quantas placas no ABC? Olha, eu diria para você que houve uma redução muito grande. Nós tivemos, assim, ao longo da história, de 90, tinha mais ou menos por volta de 600 quadros, aí teve um fortalecimento com a vinda dos shoppings, né? Primeiro foi o Mapping, depois o Shopping ABC, que foram pioneiros no anunciante, e nós fizemos muito trabalho junto a enobrecer a região, porque nós dependíamos dos clientes que vinham de São Paulo, e eles às vezes desprezavam um pouco o mercado do ABC por desconhecer o mercado do ABC, era incrível. O ABC naquela época já tinha por volta de 2,5 milhões de habitantes, e o anunciante às vezes tinha dificuldade de trazer eles para cá. Aí foi feito grandes matérias na revista Veja, através da Central de Outdoor, e aí descobriram o outdoor no ABC. E com isso nós tivemos na década de 90, um avanço muito grande no outdoor. Nós chegamos a contar no final da década de 90, por volta de 2.500 outdoor no ABC todo.
E depois, a partir de 2010, começou a ter uma queda. Hoje eu diria para você que o ABC deve, juntando todas as empresas, tem por volta de 1.050 quadros. Quer dizer, 50% do que tinha na década de 90. Mas é interessante. E nesse período, assim, da década de 90, nós representávamos a Novelli, né, e a Vivacor nasceu aí. Nasceu depois durante a representação da Novelli, que a Novelli precisava instalar quadros no litoral. Então, primeiramente, nós instalamos quadros no litoral. A Vivacor nasceu já para instalar os quadros lá porque a central havia proibido a Novelli de estar naquele mercado. E a partir daí, infelizmente, nós tivemos em 2006 a lei em São Paulo, da Cidade Limpa. A Novelli, que era uma empresa centenária, ela veio a encerrar suas atividades, né, porque ela tinha, em São Paulo, por volta de 2.000 quadros, né, e isso foi um grande golpe nela, né? Então, ela acabou tendo que indenizar muita gente, ela tinha 450 funcionários, então foi muito difícil, foi um período difícil. E a partir daí nós começamos a instalar, a Vivacor começou a instalar quadros no ABC. Mas a história toda vem lá de trás, com Climes, depois com Novelli, e hoje estamos aí na luta. Hoje a Vivacor tem por volta de 220 quadros aqui no ABC e 100 quadros no litoral, um total aí de 320 quadros. Bom, muito importante, a gente vai discutir muito sobre isso. Quando nós falamos em mídia exterior, nós estamos falando naquela mídia que fica ao ar livre, que não fica dentro de um local específico. Falamos das placas de outdoor, das empenas, dos backlights, frontlights, hoje os mobiliários urbanos com relógios, abrigo de ônibus. Hoje temos também os painéis de LED, painéis interativos e muitos outros. É uma mídia que fica no ambiente da cidade, por isso influencia diretamente as suas áreas. Cidades como São Paulo criaram a lei da cidade limpa, como o Edson disse, nós vamos debater, tirando todas as placas de outdoor das ruas da capital. Cidades como Curitiba e Rio de Janeiro seguiram o mesmo caminho. Aqui no ABC, cada cidade ainda está buscando o formato que julga ideal para a lei da cidade limpa. Mas, de fato, a mídia exterior traz o retorno esperado? Como que nós devemos utilizar este meio da melhor forma para a sua empresa, pequena ou média anunciante? É o que nós vamos debater hoje. E, para nós iniciarmos o nosso bate-papo e conhecermos um pouco mais dessa mídia, nós vamos trazer um vídeo do Leandro Jerônimo, filho do Edson, que comanda a Elemento 3, sobre mídia exterior para o nosso debate. Vamos ver o vídeo do Leandro. Boa noite, Bonetti. Boa noite aos convidados. Vou falar um pouco de algumas das vantagens que os clientes têm ao anunciar em mídia exterior, mais especificamente no outdoor. Esta é uma mídia full-time, ou seja, permanece 24 horas diariamente em exposição. Além de não poder ser desligado, é praticamente uma mídia compulsória. Ela está presente nas principais ruas, praças, avenidas, aberta à população gratuitamente e não necessita ser comprada, ligada ou folhada. O outdoor é uma solução sob medida. São 27 metros quadrados para anunciar e sua cobertura pode ser regionalizada. Dependendo do porte da campanha, pode ser explorada num quarteirão, na cidade, num estado ou até mesmo em todo o país. O outdoor atinge intensamente diferentes pontos das cidades, pessoas de todas as classes sociais e faixas etárias. É sem dúvida a mídia ideal para quem quer causar forte impacto e alcançar grande visibilidade. O problema é que alguns anunciantes não conseguem obter o resultado esperado. E isso acontece quando a mensagem não é elaborada de forma adequada. Não adianta colocar muita informação no outdoor. A mensagem precisa ser objetiva e de fácil leitura. Por isso, recomendamos sempre que o cliente contrate uma agência de publicidade. Ela sim irá orientar e criar a propaganda da maneira mais eficaz. Você sabia que durante a bissemana o outdoor é exibido por 336 horas? Isso significa, em termos de custo, menos de 5 centavos o minuto de exposição. E ainda, segundo a InfoOH, o outdoor pode atingir 145 mil impactos por dia em um único local. Eu estou falando de menos de 1 centavo por impacto. O outdoor é sem dúvida uma grande mídia que vale a pena. Bonetti, para finalizar, quero propor um desafio às agências da região. Cada agência poderá criar um outdoor com um tema social.
Por exemplo, a falta d'água, sobre a dengue, doação de sangue, fica a critério de cada uma. As artes devem ser enviadas para o e-mail do programa até a próxima quarta-feira. E na semana que vem anunciaremos ao vivo a melhor criação. E a campanha será veiculada durante uma bissemana com o nome da agência vencedora. Um grande abraço e sucesso para o programa. Grande Leandro, obrigado por esse vídeo e por este desafio. Agora as agências do ABC têm uma oportunidade de mostrar a sua criação e ainda ter estampada ali a sua logomarca no outdoor. E conversando com o Leandro, eu gostei muito quando ele enviou o vídeo falando do desafio para as agências de propaganda do ABC. Nós vamos estender este desafio para os alunos das faculdades de comunicação e para os colégios técnicos de publicidade. Então, você que está aí nos assistindo, aluno dos cursos de comunicação em faculdades aqui da região ou dos colégios técnicos, está lançado o desafio. Crie um outdoor diferente com um tema social, envie para o e-mail do programa até quarta-feira que você vai poder ver a sua criação exposta na cidade. Um grande e belo trabalho. Imagina uma criação sua já veiculando nas ruas das cidades do Grande ABC. Eu acho que você tem que aceitar o desafio e participar. Fernando, quero conversar, a gente trouxe a Mofo, porque eu queria há muito tempo já trazer a Mofo, eu gosto muito do trabalho da Mofo, e o Fernando e todo o pessoal, Paulo, enfim, mas principalmente porque vocês veicularam 3 campanhas aí ultimamente utilizando a mídia exterior, que foi a campanha do Food Truck, dos Sabores na Rua e do Movimento Pedale. Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo, por que escolher a mídia exterior, como foi trabalhado e se dá de fato esse retorno tão esperado. Sim, Bonetti. A gente fez essa campanha dos Sabores na Rua porque era uma campanha pontual, era um evento pontual, então a gente precisava atingir o mais rápido possível os clientes, o público. E então a mídia exterior foi uma mídia auxiliar às outras mídias que a gente fez. E a gente conseguiu trabalhar a parte pontos, regiões específicas de onde ia ser realizado o evento. E se a gente fizer esse planejamento certinho, a gente tem aproximadamente 75% de lembrança do cliente da marca. Então, por isso que é importante a gente fazer um planejamento de mídia antes, saber os pontos certos, quem a gente quer informar, e é isso que a gente fez no Sabores na Rua. O Movimento Pedale foi a mesma coisa, é um passeio ciclístico que a gente fez, e era um evento pontual. A gente fez outras mídias, fez anúncio em revista também, mas a gente atacou muito a mídia exterior, com outdoor. A gente fez alguns outdoors móveis, faixas que a gente fez junto com a prefeitura, em parceria com a prefeitura. Então, isso dá um retorno muito rápido para nós, porque é o momento em que o cliente sai da sua casa para ir para o trabalho, ou agora com a ciclofaixa aqui em Santo André, aos domingos, eles passeando, ele está vendo o outdoor. Então, foi o que o Leandro disse, 24 horas no ar o outdoor. Televisão, o pessoal tem um controle lá na mão, então a gente acaba não tendo esse controle, né, do cliente. Mas o outdoor não, está direto lá, então isso é importante para nós, a gente consegue atingir o cliente direto. E uma das coisas importantes que eu acho é que esse movimento de corrida, bicicleta, está levando novamente as pessoas para as áreas urbanas e andando, tendo um tempo maior de disposição do que se ela estivesse dentro do veículo. Foi o que eu falei, agora com a ciclofaixa, no final de semana, tem vários outdoors durante do percurso da ciclofaixa. Então, é um meio de veiculação importantíssimo, que é um momento que está a família inteira, a gente vê a família inteira passeando lá. Bom, eu fico aqui esperando a sua participação, nós vamos para um break e a gente volta falando mais sobre mídia exterior, e aí eu vou falar aqui com o Edson sobre a lei da cidade limpa aqui na região do ABC e em São Paulo. A gente volta já. Bom de Boca apresenta A Arte da Conquista. Sabe o que é placa bacteriana? O quê? Placa bacteriana, boneca. Uma película invisível que pode destruir este lindo sorriso. Mas Cepacol acaba com ela, protegendo seus dentes e deixando seu hálito puro. Vê? Consulte o dentista regularmente e use Cepacol diariamente. Bom, essa é uma das propagandas antigas que a gente sempre mostra na volta dos nossos breaks.
é uma coisa, eu falo assim, eu amo propaganda e ver essas propagandas históricas são fantásticas e por isso que a gente traz aqui para debater. Bom, quero passar então para a Vivi. Vivi, alguma pergunta dos nossos telespectadores para os nossos convidados? Bonetti, já temos algumas perguntas aqui. Eu vou fazer a primeira do Rodrigo Messias, da Ata Publicidade. Ele disse assim: sabemos que existem outdoors em diversos locais, inclusive em terrenos invadidos e áreas não autorizadas. Gostaria de saber do Sr. Edson, da Vivacor, se existe algum tipo de fiscalização para combater estas empresas que oferecem valores muito abaixo do recomendado e acabam prostituindo o nosso mercado. De quem é a responsabilidade de fiscalização, se é que existe algum órgão ou prefeitura que faz isso? Sr. Edson, pergunta nada fácil, polêmica, mas que a gente já queria discutir. Vamos falar da Cidade Limpa já, mas é um ponto importante para a gente discutir. E aí, como fazer com essas empresas que invadem terrenos, praticam preços que não dá para fechar a conta? Como trabalhar com isso? Olha, Bonetti, além de eu ser o diretor da Vivacor, eu sou também diretor do CEPEX. O CEPEX é o sindicato das empresas de mídia exterior do Estado de São Paulo. Nós temos feito muito trabalho junto aos órgãos públicos, junto às prefeituras, para que exista uma regulamentação do outdoor. Nós conseguimos, em São Bernardo, depois de uma luta, uma lei que foi maravilhosa. Qual é a lei de São Bernardo? Ela proíbe o outdoor nas áreas públicas, ela regulariza os outdoor, a distância entre um grupo de outdoor para outro grupo de outdoor. Então, ela realmente dá uma ênfase muito grande à legalização. Mas, infelizmente, nem sempre o poder público, através da fiscalização, ela consegue elementos para ter conhecimento suficiente para fiscalizar as peças. A Prefeitura de São Bernardo, ela acabou fazendo um acordo com o CEPEX. Então, hoje, o CEPEX é o órgão fiscalizador. Então, ela fiscaliza e manda para a Prefeitura autuar ou o cliente ou a empresa. É só importante cortar o senhor, que assim, quando a gente fala de notificar, e notifica não apenas, né, a agência, mas principalmente o anunciante. O anunciante também. Porque a lei diz o seguinte: primeiro ela vai autuar o exibidor, a empresa que exibiu. Na falta dele, de conhecimento desse exibidor, ela vai autuar o cliente. Infelizmente, é só assim que realmente o cliente vai desistir de trabalhar, com essas empresas. Em São Bernardo, nós conseguimos reduzir muito, mas ainda temos algumas outdoors invadidos. A diminuição dos outdoors, né, que ocorreu, ela se deu por vários motivos. Um é o próprio implemento da lei. Né? Por exemplo, nós tínhamos em São Bernardo, a Vivacor tinha por volta de 190 outdoors. Hoje nós temos 110. Mas por quê? Porque nós precisamos nos adequar à lei. Por exemplo, locais que tinham 4 quadros, hoje só pode ter 3. Então, devido à testada, é meio complicado explicar, mas o conjunto máximo por local é 3 outdoor. Né? Então, nessa adequação, por exemplo, próximo a viadutos você não pode ter, então você precisou retirar. Só para você ter uma ideia, na Avenida Lions, que era antigamente... tinha várias placas, muitas placas. Eu acho que só na Avenida Lions tinha ali por volta de 60, 70 quadros. Hoje existe 9 quadros. Né? Por quê? Porque todos os outros estão próximos do viaduto, principalmente a área rebaixada agora, lá da Avenida Lions, ela acabou reduzindo bastante o volume. Mas a questão dessa fiscalização, ela ainda está um pouco comprometida. Porque muitas vezes você fiscaliza, você manda para a prefeitura e ela não toma a devida providência. Mas isso tem melhorado muito. Antes de passar para o Fernando para falar sobre esse assunto, eu queria ainda perguntar para o Edson, porque
o cliente fala muito de retorno, né? Quanto eu invisto para quando me dá de retorno, a gente está falando do retorno da mídia exterior, mas Edson, eu queria que você fizesse aquela continha que você faz, de qual é o custo de se manter um outdoor uma bissemana, porque a gente vai falar agora diretamente com o anunciante que opta por pagar um preço abaixo do valor justo e correto, utilizando empresas que estão na ilegalidade da mídia exterior, e a gente vai falar no que isso acarreta. Isso inclusive aconteceu com um anunciante de uma agência aqui de São Bernardo. Como é essa história dessa continha, mais ou menos para a gente poder trabalhar, para ver se fecha a conta para o anunciante? Você tem uma ideia? Hoje a tabela do outdoor, ela deveria girar em torno de R$ 1.820 por bissemana. Mas a comercialização hoje, ela chega a R$ 1.000. E, infelizmente, por causa dessas empresas que invadem locais ou que não recolhem taxa de publicidade junto às prefeituras, o pessoal tem negociado em R$ 550 a R$ 600, que é um valor muito abaixo, na verdade, daquilo que necessitaria as empresas para se manter saudável. Porque com a redução dos próprios espaços da cidade, né, em função de construções e tudo mais, você também acaba perdendo espaço de outdoor. E com isso também encarecendo a locação, porque o principal fator de custo de uma peça publicitária. Então, hoje, as locações, elas cresceram muito. Só para você ter uma ideia, a média de locação da Vivacor hoje, ela acaba se tornando em termos de R$ 550 mês. É um valor extremamente alto. Fora isso, você tem todos os outros custos administrativos, impostos, as taxas de publicidade, que você precisa estar 100% legal para poder, inclusive, exibir os quadros da prefeitura e de órgãos públicos, federais e estaduais. Você acaba tendo um peso muito grande nas taxas de publicidade. Agora, as empresas que estão 100% legal, o que acontece? Elas têm que ter um custo para isso. Né? Na qualidade das peças publicitárias, que a prefeitura... Qualidade de manutenção do quadro. Tenho visto alguns quadros que eu teria vergonha de ter uma marca exposta num quadro caindo aos pedaços, mal colado, num local invadido. Eu perguntei isso porque eu percebo que o Edson, assim, olha, gente, o custo gira em torno de uns R$ 700 por bissemana. Mais ou menos isso? Não, o custo ideal para as empresas hoje gira ali em torno de uns R$ 1.000 por bissemana. Não, o custo de manutenção. De manutenção. Custo você veiculando a 1.000, 1.100, você tem os impostos, quer dizer, sobra uma rentabilidade pequena ainda para a exibidora. E eu falo isso porque, assim, a gente ficou sabendo, mercado, né, publicitário, que um cliente, numa placa irregular, foi notificado por usar uma empresa irregular e a multa aí pode girar em torno de R$ 10.000. R$ 10.000, exatamente. Então, quer dizer, o barato sai caro, sem contar que eu acho que denigre a imagem da própria empresa. Eu queria passar agora para o Fernando, porque agora eu vou falar do lado da agência, que tem que adequar a verba do cliente, tem que adequar o que o cliente deseja, o que o cliente vai aprovar. Mas quando o cliente quer ir para uma empresa irregular, colocando em risco a campanha e colocando em risco até, né, da seguinte forma, você, agência, me trazer uma coisa. Como a agência lida agora com esse processo? Né? É complicado, né, Bonetti? Porque a gente tem que administrar a verba do cliente, ele quer que traga resultado e muitas vezes ele acaba indo direto com o próprio veículo de comunicação. A gente já tem os nossos parceiros, né, empresas idôneas, certas, a gente sabe que trabalha corretamente e por trás de nós, das agências, eles acabam indo direto com outras empresas por causa do preço. E isso acaba complicando o nosso trabalho. E às vezes ele não vê ele não leva nem em consideração o ponto de onde está esse outdoor. Ele vai mais pelo valor mesmo. Pelo preço. Às vezes está colocando num ponto onde não dá o retorno esperado. E não tem nada a ver com a marca dele, com o produto que ele está fazendo, que ele está demonstrando, né? Então isso é complicado para a gente trabalhar com os clientes e os nossos parceiros. Eu acho que assim, é uma coisa para você que é anunciante, desconfie de um preço barato. Sim. Procure uma agência de publicidade,
procure uma empresa exibidora que seja 100% legal. É importante que você, como anunciante, também fomente um bom mercado. Antes de a gente continuar nosso debate, eu quero passar as notícias da semana. A Casual Eventos, agência de São Bernardo, comandada pela Sarita Fontes, finalizou, mas com êxito, uma ação de troca de brindes para Quero Coco. A positivação aconteceu em mais de 57 pontos de venda. Parabéns, Saritinha! A R Rubio Concept Marketing fez mais um evento para a Polar Técnica. A convenção da empresa, líder em seu segmento, aconteceu no Hotel Grand Mercury. A Cucas Conteúdo Inteligente, a agência de Santo André do Pablo Assolini, fez uma matéria especial sobre noivas que escolhem os vestidos das madrinhas para o seu casamento. Está lá no portal do UOL. A agência Ato do nosso amigo Rodrigo fez a nova campanha de outdoor para a marca Paloma Franceschini, com foco especial no Dia das Mães. A agência do M Brasil de São Caetano e a Elemento 3 fizeram uma grande parceria para atender a Ferraz Empreendimentos no Feirão da Caixa. Sócios da agência Insane realizaram palestra durante a terceira Senfo, Semana de Informática, promovido pela Escola Municipal de Informática de São Caetano, abordando a tecnologia e as mídias sociais. A agência More Quality de São Caetano do Sul acabou de conquistar a conta da multinacional CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos. A agência será responsável pelos eventos de demonstração de produtos que ocorrerão nas dependências da fábrica. A Dotcase Consultoria Digital, agência de Ribeirão Pires, desenvolveu o novo site da Gerson Gray, empresa de transportes e armazenagens. Muitas notícias importantes de conquistas de contas, mostrando que as agências do ABC estão produzindo muito. Para que nós possamos falar um pouco também sobre a criação, quero passar o vídeo do nosso amigo André Luiz, hoje durante o Trends Day. O André, como a gente sabe, sócio-diretor da agência Insane, diretor de criação, foi eleito o melhor profissional de criação no Prêmio ABC da Comunicação, e ele deixou uma palavrinha durante o Trends Day sobre como criar para a mídia exterior. Boa noite, pessoal. Meu nome é André Luiz, é um prazer estar aqui mais uma vez no programa ABC da Comunicação. Estou aqui para falar um pouquinho sobre criação de outdoor, né? O que a gente acha interessante, qual a nossa sugestão quando a gente vai fazer uma criação de uma campanha que envolve especificamente a mídia exterior no outdoor. Bom, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que pensar em objetividade. Essa comunicação tem que ser objetiva, porque a gente sabe que as pessoas que estão passando ali, seja de ônibus, a pé ou de carro, estão com pouco tempo, precisam fazer uma leitura rápida e ter uma impressão rápida do que a gente está querendo passar. Então a gente precisa comunicar de uma forma objetiva. Dependendo do ponto da campanha que a gente está atuando, dos recursos, a gente pode usar de tecnologia ou de alguns apliques específicos para despertar o interesse dessas pessoas que estão ali no momento. Então eu diria que seriam duas coisas: a princípio uma comunicação bem objetiva, e depois, se tivesse recurso, se tivesse um ponto estratégico, trabalhar com tecnologia ou alguma coisa viva que pudesse atrair e despertar a atenção das pessoas que estão passando ali. Até porque a gente tem muita coisa, apesar da cidade limpa, a gente tem muita coisa que dispersa. Então, eu diria que basicamente seria isso. Um abraço ao nosso amigo André. E antes de conversar com o Fernando sobre objetividade e recursos, a gente falando de outdoor criativos, eu queria passar 4 imagens de outdoors criativos que a gente buscou hoje na internet. Então, olha só, com a escada para fora, você é supersticioso, sim ou não? E conforme você passava, tinha um sensor que identificava se você era ou não supersticioso. Achei muito interessante quando o André falou de recursos tecnológicos. Pode passar o outro, por favor? Esse do Harry Potter, achei fantástico para lançar o filme, né? Com claro que mais caro, tem um grande investimento, mas chama demais a atenção. Pode passar mais um, por favor? Esse eu achei fantástico, da Fire. Eles instalaram ventiladores que ficavam balançando ali as folhinhas, indicando que o outdoor que o ar-condicionado estaria ligado. Pode passar o último para a gente ver, do Kit Kat. Esse, até depois eu quero falar com o Edson, porque ficou alto, hein, esse front light, né, numa altura bem grande. Bom, trazendo aqui para o Fernando, é isso, como criar nessa mídia tão... Porque tem uma parte muito específica de como criar para esse meio, né? Foi o que o André falou, a gente tem muito pouco tempo da atenção do cliente nessa mídia de exterior. Então a gente tem que informar muito rápido para ele o que a gente quer passar na mídia, e geralmente a gente usa para divulgação de novos produtos, lançamentos de produtos, grandes promoções.
Então, geralmente onde a gente utiliza para a mídia exterior, né? Não, isso que a gente falando de criatividade, os outdoors que a gente viu, quer dizer, se o cliente for ousado, dá para criar... Dá para fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa. A mídia exterior, dá para a gente... eu brinco que, por ele estar no céu, o céu é o limite, né? Tem muita coisa para fazer. A gente vai falar mais sobre isso. Para encerrar esse bloco, eu queria dar um recado para as agências do Grande ABC, falar sobre o Prêmio ABC da Comunicação, terceira edição, né, nesse ano de 2015, e é um convite para que todas as agências do Grande ABC participem desse prêmio. Nós criamos esse prêmio com o objetivo de reconhecer e valorizar os profissionais de comunicação da nossa região, não apenas os sócios, mas todos os funcionários que fazem as agências terem o sucesso. Lembrando que podem participar do prêmio somente agências sediadas em uma das 7 cidades do Grande ABC. Neste mês de maio, teremos um café da manhã para o lançamento do prêmio, no qual explicaremos as categorias e a metodologia de avaliação. Então, agências do ABC, comecem a preparar seus cases e campanhas para participar deste importante evento do segmento da comunicação do Grande ABC. Sua agência não pode ficar de fora. Tenho certeza, já estou cobrando aqui o Fernando para a inscrição dos prêmios. Mais informações pelo nosso e-mail, prêmioabc@abcdacomunicação.com.br. Lembrando que logo mais nós e os convidados estaremos lá na Costelaria Berlim para saborear uma deliciosa costela. Um abraço ao Daniel e ao Rodrigo da agência ATA que estão nos assistindo, a ATA que tem a conta da Berlim Costelaria, e toda quinta-feira a gente vai se deliciar lá com os nossos amigos e você pode ir lá para a gente bater um papo sobre mídia exterior. A gente vai para um break e volta já. Drops do Cora. Do Cora. A delícia que o paladar adora. Quadradinhos, embrulhadinhos, um a um, você quer um, você quer um. Prove agora os Drops do Cora. Os novos Drops do Cora, quadradinhos, embrulhados um a um, sem contato manual, são mais práticos, mais puros, muito mais gostosos. Peça Dulcora, uma nova delícia. Dulcora! 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 Drops Dulcora. Eu chupei muito essa balinha, viu, Edson? Drops Dulcora, tinha o Drops Kids Hortelã, mas o Dulcora eu ainda peguei o Dulcora. Mas você, com perdão da palavra, você sabia que o Drops Dulcora era em São Bernardo? Não sabia, não. Ela ficava ali onde está hoje o depósito do Calunga. Ali era a fábrica do Drops Dulcora. Muito famoso o Drops Dulcora, é por isso que a gente traz as propagandas antigas para a gente conhecer um pouquinho mais. Queria passar então para a Vivi, para as últimas perguntas, já que nós estamos no nosso último bloco, né? E até para depois a gente poder passar os ganhadores. Vivi, algumas perguntas para nós? Temos uma pergunta para você e outra pergunta para o Fernando. A primeira, da Alessandra de Souza, de São Bernardo do Campo. Se as pessoas estão hoje no mundo digital, por que as empresas deveriam investir em mídia exterior que, na prática, não consigo direcionar, nem tampouco garantir que a mensagem seja disseminada? Bom, eu vou dar minha opinião, depois se vocês quiserem complementar. Eu acho que, óbvio que a mídia, o marketing digital, nós debatemos isso, vem crescendo muito, mas a mídia exterior também vem crescendo muito, justamente porque as pessoas estão voltando a andar de bicicleta, a caminhar, a praticar esportes no ambiente urbano. E aqui eu tenho uma notícia aqui do próprio Mark, de 15 de setembro de 2014, onde vê assim, marcas redescobrem a mídia exterior. E do projeto Intermeios, a gente trouxe uns dados. Olha só, mídia exterior, né, falando em total de mídia exterior, foi movimentado no ano de 2014 mais de R$1 bilhão, sendo que 437 milhões na mídia outdoor. Depois vem a mídia mobiliário urbano, depois digital OH, o painel e depois a área móvel. Então, a gente vê, óbvio, é importante entender, o digital é importante, mas sem dúvida alguma, a parte do marketing digital faz bem para as empresas, mas a mídia exterior, o outdoor ainda tem o seu papel. Óbvio que as cidades como São Paulo, que optaram pelo mobiliário urbano, relógios, abrigo de ônibus, tem um outro formato, e hoje a gente vê até abrigo de ônibus com painéis interativos, mas eu ainda acredito muito na mídia exterior, especificamente no outdoor, tanto que nós estamos fazendo um programa sobre isso, né? Uma outra notícia, né? Mídia exterior conquista a maior fatia no mercado de investimentos publicitários, ou seja, as marcas estão
descobrindo novamente a mídia exterior. E antes de passar para a Vivi fazer a pergunta para o Fernando, eu queria falar um pouco com o Edson sobre essa questão das métricas, porque parece que a gente soltou isso, inclusive, na revista ABC da Comunicação, que a Vivacor foi uma das primeiras empresas a desenvolverem uma métrica para olhar o retorno do outdoor, não é isso? Sim. Na realidade, não foi a Vivacor que desenvolveu. Quem desenvolveu foi a Info, que é uma empresa de pesquisa, e ela nos deu todo o suporte para que nós pudéssemos ter uma métrica em cima da mídia exterior. Hoje, eu pegaria, por exemplo, qualquer rua, qualquer peça publicitária de outdoor da Vivacor, eu diria quantos carros passaram naquela rua e qual a possibilidade desses carros ter visto o outdoor. Todas as pesquisas existentes sobre resultado, recall, né, diz que o outdoor é equivalente à televisão. Né? Você tem o recurso de guardar na sua memória algumas marcas. E o outdoor ela tem esse efeito de ser pontual nesse sentido de fixação de marca. Enquanto a Alessandra fez uma pergunta interessante, né? Está crescendo realmente a mídia digital, mas a mídia digital ela sempre vai precisar que você consulte através de um computador ou do celular, né? Ela vai ter que, em primeiro lugar, saber qual o produto que ela quer, e ela vai poder pesquisar. Agora, a mídia vai dar exatamente essa direção à mídia exterior, ou seja, o anunciante que apostar na mídia exterior e estar também junto na mídia eletrônica, o que vai acontecer? O consumidor normalmente vai linkar os dois. Ele viu o outdoor e vai procurar. Então, ele vai sentir o outdoor, ele tem um poder muito grande que o anunciante e o público, de uma forma geral, sente que a marca é confiável. Uma das coisas que eu acho que é importante a gente citar e falar, que quando a gente fala em campanha publicitária, nós estamos falando em usar as diversas mídias. Sim. Não é a mídia 1 ou a mídia 2, ou investir mais, Sim. É criar uma integração das mídias. Eu queria passar para a Vivi, para mais uma pergunta do Fernando, que tem muito a ver com o que a gente vai falar, para a gente falar um pouquinho sobre Lei Cidade Limpa. Qual foi a pergunta para o Fernando, Vivi? Tem uma pergunta aqui do José Carlos Lúcio, da agência Abre, e ele perguntou para o Fernando qual o número ideal de palavras para se ter no outdoor. Fernando, difícil, hein, meu amigo? Como que nós vamos determinar aí as palavras? Mas acho que tem um dado importante que você pode citar para a gente. É complicado. Tem agências que defendem que 5 palavras, 6 palavras, 8 palavras, tá bom. Na verdade, o tempo que o público tem na passagem do outdoor é 5 segundos, né? Então é muito pouco. Na verdade, às vezes, vale mais a pena você trabalhar uma imagem do que uma palavra. E acho que assim, essa questão de toda, quando a gente fala de criar, depende muito de como que você chama a atenção. Se você tem verba e trabalha com os outdoors, como a gente viu, isso, cheio de coisas, vai chamar a atenção. Tem gente que vai parar para tirar foto, né? E dependendo da criação, a gente pode trabalhar até 3 outdoors, um do lado do outro, né? Então aí a gente consegue fazer uma composição, né, dessa forma. Então... Deixa eu até passar para o Edson para fazer essa pergunta. A gente viu apliques, outdoors em conjunto. Óbvio que isso aumenta muito o preço. Aquele outdoor que a gente viu do Kit Kat, você falou uns 12 metros ali de altura. Aquela, o poste dele tem por volta de 12 metros. A peça tem mais 3 metros de altura. Então, nós vamos a 15 metros. E aquele aplique, pelo que eu senti, ele deve ter em torno de 2 metros. Então, o resultado final está a 17 metros. Então, não é tão simples você fazer. Você tem toda uma questão de ventos ali para poder... planejar bem para que aquilo não venha a cair, né? Senão você acaba tendo um grande inconveniente. Teve uma ocasião que o Marcos Versolato, inclusive aqui do ABC, ele trabalhava na agência, acho que era Newport, que criou um outdoor da Skin Cariol,
que era maravilhoso. Ele inclinou o outdoor e a garrafa, né, parecia que estava colocando a cerveja num copo. Ele ficou muito tempo exibido aqui no ABC, na ocasião tinha São Paulo, e foi um dos outdoors assim, que me marcou muito, porque eu acho que foi uma criação excepcional. Bom, a gente está chegando próximo do fim do programa, vou pedir para a Vivi já escolhendo os ganhadores. Eu queria continuar com o Edson sobre uma pergunta, eu acho que é importante, porque você mesmo falou como foi em São Paulo, de empresas que tiveram que encerrar suas atividades. Como você vê a cidade limpa aqui na região do Grande ABC, Santo André, São Caetano, São Bernardo, cada uma buscando um formato para a sua lei de cidade limpa? Qual a sua opinião a respeito? Olha, nós através do CEPEX, nós temos feito, como disse anteriormente, feito um trabalho muito grande junto aos municípios. Porque eu acho que dá para conviver muito bem a mídia exterior com o próprio outdoor, com a cidade. São Paulo, por exemplo, na verdade eles fizeram uma lei que acabou prejudicando mais de 20 mil pessoas, né? No primeiro impacto, ao longo do tempo, em nível de dinheiro, foi uma monstruosidade. Além da própria prefeitura ter deixado de arrecadar um volume muito grande de dinheiro. O São Bernardo, a gente está trabalhando muito bem nisso. Santo André tem aí um estudo bastante avançado já para criar uma lei adequada, sem ter que acabar com a atividade. Agora, São Caetano, infelizmente, eles votaram uma lei na calada da noite, né? Eles queriam acabar com o outdoor, não ouviram as empresas de outdoor, né? E o que ocorreu? Eles fizeram uma sessão extraordinária no dia 14 de dezembro para aprovar a finalização do outdoor, né? Não deram oportunidade nem para a cidade, para a associação comercial se defender em relação a essa pauta. E, na verdade, eu acho que o outdoor ele convive muito bem com a sociedade. São Paulo, a gente tem feito um trabalho muito grande junto à prefeitura para que haja a volta do outdoor. A gente tem um sinal verde aí, bem provável que São Paulo venha a voltar ao outdoor aí dentro dos próximos anos, em um formato um pouco diferente do que tinha antes, né? Mas estamos trabalhando, estamos lutando aí para que volte o outdoor na pauta aí das agências, que é muito importante. Eu queria agora pegar a opinião da agência, né? A gente ouviu a opinião óbvia da exibidora, do veículo, mas a agência também é um ponto importante, porque é um grande meio que ajuda a agência a conquistar os objetivos dos seus clientes. Fernando, qual a sua opinião sobre a Cidade Limpa, especificamente aqui no ABC? Como que você acha que isso deve ser conduzido? Eu sou favorável a manter os outdoors. Eu acho que é muito importante para as campanhas que a gente faz. O outdoor é uma mídia que acaba complementando todo o planejamento que a gente faz. E eu acho bem bacana quando a gente chega, falando de Guarulhos, a gente chega do aeroporto, a gente vê aqueles painéis que as grandes empresas fazem na sequência. Eu acho que isso acaba sendo, é um visual bacana, e a gente trabalhando legal essa criação, eu acho que para o público é bem bacana. A minha opinião, eu sempre coloco assim, eu acho que naquele momento, na cidade de São Paulo, não precisava necessariamente serem tiradas todas as placas, mas precisava uma regulamentação. Sim. Achava que, de fato, precisava fazer uma organização. Acho que foram um pouco radical no formato, mas precisava organizar porque tinham muitas empresas se aproveitando de espaços. Eu lembro que uma vez eu vi um outdoor num formato que não era de outdoor, era menor, para tentar colocar no meio de duas placas, uma coisa assim incabível, né? Mas, óbvio, eu também gostaria muito de ver de novo os outdoors na cidade de São Paulo, até para a gente ver essas criações maravilhosas aí que a gente tem. E eu acho que a gente tem que lutar por isso. É importante, quando a gente fala das agências do ABC e dos veículos de comunicação, essa união que nós estamos buscando, porque muitas vezes essas leis são voltadas sem ouvir os profissionais de marketing de comunicação e os veículos que lidam com isso. E como, além de empregarem muitas pessoas, tem muitos anunciantes que também dependem dessa mídia que é tão importante, né, Edson? Eu não vou nem falar da inconstitucionalidade da lei, né? Porque isso é um outro critério que
como foi julgado lá no Supremo, né? E o Supremo achou que a lei era constitucional, né? Uma lei que acaba com uma atividade centenária, né? Acaba com a atividade centenária é muito complicado, né? Então, se dizer que ela é constitucional, né? Mas eu diria para você que o que seria, por exemplo, de Nova York sem a Times Square com aqueles painéis maravilhosos, né? Então, ou mesmo tantas outras cidades que tem. Agora, nós continuamos aí lutando e acreditamos que essa questão da cidade limpa, vamos deixar para a limpeza da cidade, no tom da palavra, limpar a rua, né, e não limpar o visual da cidade. Agora, precisa regulamentar. A regulamentação ela é primordial para a atividade. Você falou de limpeza, eu acho que só tirando as empresas irregulares já dá uma boa limpeza, né? Já dá uma boa limpeza para a gente poder trabalhar direito. Um outro ponto que eu queria discutir com vocês, a gente falando, né, do digital, e a gente vê, como eu disse, os abrigos de ônibus com interatividade, caminha-se também esse outdoor que a gente viu aí com o ar-condicionado, ou seja, também dá para trazer um pouco de QR Code, tecnologia para o outdoor, dá para se criar uma integração com as mídias, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que uma mídia, qualquer delas, elas não disputam espaço. Uma complementa a outra. Uma é complemento da outra. O outdoor é complemento, muitas vezes, de uma campanha de televisão ou de mídia, de uma mídia eletrônica, de painéis digital, ou mesmo, como é que se chama no computador? Desculpa a palavra, isso fugiu o nome. Das redes sociais. Das redes sociais. Eu acho que tudo é complemento. E na verdade, o outdoor, realmente, ela tem o seu foco, né? Então, como nós dissemos sempre, ela sempre é muito pontual. No outdoor, a gente pode dizer que ela é sempre pontual e dá um recall realmente muito grande. E acho que quando a gente fala em mídia exterior, a gente também está falando dos painéis de LED, né? O Carreiras, que é corintiano fanático, falando tanto dos novos telões que terão ali na Arena Corinthians, né, em Itaquera, e o painel voltado também para fora. É uma poluição, né? Eu dar uma cutucada aqui no Carreiras, uma brincadeira, óbvio, mas é óbvio que a tendência é que a gente passe a integrar e interagir todos estes meios. Antes de a gente finalizar o nosso bate-papo, queria passar aqui para o Fernando, já vou passar os ganhadores também com a Vivi. Quando a gente fala dessa criação para essa mídia exterior, ou quando se trabalha, geralmente aqui no ABC, quantas placas você acha que é uma coisa ideal para quem quer atuar, por exemplo, nas 3 cidades? Geralmente a gente está falando de trabalhar numa estratégia de mídia de quantas placas? Geralmente a gente trabalha entre 10 a 20 placas por cidade. Foi o que a gente trabalhou na campanha dos Sabores na Rua. Então, aproximadamente isso que a gente trabalhou. A gente está falando talvez em torno de 30, 50 quadros. Né? Mais ou menos isso. E uma coisa importante, hoje os anunciantes daqui, eles recebem bem a mídia exterior quando vocês colocam no plano de mídia? Não. Pelo menos com os nossos clientes é um pouco difícil, porque para eles acham que a mídia exterior não traz resultado, não traz venda para eles. Então, a gente tem que lutar bastante, convencer o cliente que realmente traz resultado, valoriza a marca dele, que muitas vezes ele pensa só no produto e não na marca dele, que é onde o outdoor acaba valorizando bastante, né? Bom, é muito importante, a gente vai poder discutir mais em outros programas, a gente está chegando perto do nosso final, e eu quero passar para a Vivi para falar dos ganhadores do nosso programa de hoje, Vivi. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer todo mundo que está participando, enviando seus comentários. Infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente não consegue fazer todas as perguntas, mas continuem participando, que a gente está acompanhando tudo. Muita gente também está parabenizando pelo Trends Day, acho legal falar. Bom, o José Carlos Lúcio, da agência Abre, ganhou o jantar na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo. A Alessandra de Souza, de São Bernardo, ganhou o livro Como o Google Funciona, oferecido pela Livraria Leitura. E a Juliana Amaral, professora do Colégio Pentágono, que levou seus alunos para assistir o nosso programa, ganhou o kit do ABC da Comunicação. Obrigado a todos que participaram. Antes de passar para nós encerrarmos com os convidados, eu quero ressaltar o desafio do Leandro da Elemento 3, né? Porque
é importante que as agências mostrem a sua criatividade, assim como os alunos das faculdades e os alunos do colégio técnico. Você tem até quarta-feira para enviar por e-mail do programa a criação de uma placa de outdoor, né, de um tema social, como a crise hídrica, a campanha combate à dengue, e a melhor ideia escolhida por todo o nosso pessoal aqui, junto com o pessoal da Viva Cor Elemento 3, será vinculada nas placas da Viva Cor com a impressão do Elemento 3. Muito legal essa iniciativa do Leandro. Bom, eu queria encerrar e passar aqui um pequeno mimo ao Edson, dos nossos 3 anos aqui do ABC da Comunicação, com uns bolinhos deliciosos da My Cake dentro da caixinha da Artbox. Edson, obrigado pela sua participação, trazer o seu conhecimento, que a gente possa conversar mais vezes sobre esse importante fato. Só formalizar o convite que estaremos aqui. Muito obrigado. É importante que a gente sempre possa discutir com pessoas que eu falo, fizeram história, abriram o caminho aí para nós desde 78, atuando nessa área da publicidade. Quero também presentear com o mesmo kit o Fernando da Mofo Design. A gente há muito tempo está se aproximando da Mofo e das demais agências do Grande ABC. Fernando, obrigado, nossos 3 anos. Espero que a gente possa continuar trilhando esse caminho em parceria com as agências do ABC. Com certeza, obrigado, Bonetti. Quero parabenizar você por todo o trabalho que você está fazendo com as agências do ABC, profissionalizando esse trabalho, né? E precisando da gente, a gente está aí. Com certeza pode contar com a gente, com a Mofo Design, com tudo que você precisar. Bom, e antes de agradecer aos nossos apoiadores tradicionais, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram hoje no Trends Day, um evento fantástico de alto conteúdo, que também quero agradecer ao Walter, do jornal ABC Repórter, que publicou aqui, que hoje nós teríamos o Trends Day com grandes palestrantes, quase ali 70, 80 pessoas de diversas agências, debatendo tendências na área da comunicação com grandes palestrantes. E para a gente finalizar, os nossos agradecimentos especiais dos nossos parceiros. A Costelaria Berlim, que além de oferecer um jantar para todos nós que estaremos lá daqui a pouco, oferece um jantar para sortear para os nossos telespectadores. Também agradecer a Livraria Leitura do Golden Square Shopping, que sempre nos prestigia aqui, fornecendo um livro para que a gente possa sortear os nossos convidados. A R. Rubio Concept Marketing, que, além de fazer aqui o nosso cenário, cuida da cenografia de todos os nossos eventos e, além disso, é o montador oficial da feira que vamos lançar em outubro. E a Love Bee, que toda semana nos veste com camisas muito bacanas. Um abraço ao nosso amigo Fábio, que sempre está com a gente. E antes de finalizar, eu queria fazer um agradecimento especial ao Carreiras, porque o Carreiras é de uma mídia importante que é a televisão regional, e o Carreiras abre um espaço para todos os veículos de comunicação da região, para as agências da região, para a gente discutir um tema importante, porque ele entende que é importante nós termos um mercado da comunicação forte. Carreiras, obrigado por confiar no nosso trabalho e abrir espaço para as demais mídias, mostrando que não existe concorrência e sim uma luta por um mercado melhor. Semana que vem a gente volta com mais um tema importante dentro da área da comunicação e do marketing. Um abraço e até lá!